Não peça para Deus a miséria. Não peça. Aí você pode dizer, pastor, tem alguém que é capaz de pedir para Deus a miséria? Existe, e muitas pessoas. Na verdade, tem pessoas até que frequentam a igreja, que pede para Deus a miséria, que pede para Deus o sofrimento. Sabe por quê? Na verdade, ele não pede em palavras, ele pede através das suas atitudes. Porque é as nossas atitudes que decidem. Observe bem, eu vou ler para vocês um texto de um homem que Deus abençoou ele. E depois que ele foi abençoado, ele tomou atitude que fez com que ele perdesse tudo que ele tinha e ele foi para a miséria. Então observe, no livro de 2 Crônicas, eu já falei dele em outro vídeo, porém tratei dentro de um outro assunto que está ligado a ele mesmo, mas venha comigo aqui. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 16. Diz assim, presta atenção, ó. Mas havendo-se fortificado, está se tratando do rei Uzias, um rei. Mas havendo ele se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper. A palavra corromper significa apodrecer por dentro. Olha que situação. Agora, o versículo 21 diz assim: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando por isso numa casinha separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Meu irmão, essa nunca foi a vontade de Deus, que uma pessoa, sabe, tenha uma vida de miséria, tenha uma vida de fracasso, de derrota. Mas infelizmente tem ser humano que não sabe lidar com a bênção de Deus. Eu vejo isso na casa do Senhor, eu vejo isso na igreja. Pessoas que chegam à casa de Deus em uma situação difícil e na verdade o Senhor mesmo diz, venha como está. Então essas pessoas dentro dessa situação qual se encontrava, vendo que não tinha saída, e é verdade, tem situação que a gente sabe que só Deus mesmo. Na verdade, nós já somos dependentes de Deus em tudo, mas muitas vezes somos nós que esperamos, devido à situação chegar, para poder a gente, então, reconhecer que enquanto a gente pode lançar uma expectativa em fulano, em Bertano, ou até na força do nosso braço, a gente tenta levar do nosso jeito. Mas chega uma hora que o ser humano vai ter que admitir que não adianta ser amigo do governador, do doutor, de quem for, vai ser Deus mesmo. E graças a Deus por aquele que tem a humildade de reconhecer. Então tem pessoas que, como eu, a maioria, chegaram à presença de Deus, chegaram à casa de Deus quebrado. Muitas vezes problema no casamento, problema financeiro, problema na alma. Praticamente destruído espiritualmente, mal, chegou mal. E ele vem à presença de Cristo. E Deus, que é rico em misericórdia, recebe ele, abraça ele com misericórdia e vai abençoando. E esta pessoa vai se erguendo, e Deus, a proposta de Deus é melhorar a nossa vida, quem entrega a sua vida para Cristo não tenha dúvida que a sua vida vai melhorar. Vai melhorar espiritualmente, vai melhorar emocionalmente e vai melhorar também financeiramente, porque Deus vai te dar a sabedoria, a direção. Eu sempre tenho dito que a Bíblia é um livro de sucesso. A Bíblia me ensina como eu tenho uma vida bem-sucedida. A Bíblia me ensina como eu devo me portar para eu viver as promessas de Deus, tomar posse do que Deus tem de melhor. Então, é assim que a maioria chega. Mas, infelizmente, meu irmão, tem pessoas que quando estava no sofrimento, chegou à casa de Deus com humildade. Na verdade, tem pessoas que chegam com jeito humilde, não é porque ele é humilde, é porque a situação dele está feia, é porque o quadro dele está um quadro que ele não tem como levantar o pescoço, ele não tem como até mostrar o que ele é mesmo, mas chega com aquele jeito simples, humilde, muitas vezes envergonhado,
E a igreja muitas vezes abraça, Deus vai usar de pessoas, às vezes até que não seja na igreja ou em algum lugar, Deus vai usar de alguém para estender as mãos, para ajudar, meu irmão, e depois que essa pessoa se levanta, se coloca de pé, essa pessoa começa a pisar os outros, começa a humilhar aqueles que estão diante dele, começa a tomar atitude e Deus está observando. E Deus está observando. A Bíblia diz que no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito leva à queda. O que é orgulho? É um conceito exagerado de si mesmo. Quando essa pessoa muitas vezes chegou, estava no sofrimento, meu Deus, só faltava entrar em depressão, quem sou eu? Eu sou, e uma situação para baixo. E Deus vai levantando, vai libertando, vai abrindo os seus olhos, vai mostrando para ele seus valores e vai erguendo. O Espírito Santo trabalha para que você se posicione como filho e de repente, mediante o que Deus vai acrescentando, o que Deus vai fazendo, o coração que é enganoso e perverso, e a gente tem que tomar cuidado muito com ele, começa a levar essa pessoa a achar que ele é o que ele não é. O que ele está sendo favor de Deus, bondade de Deus, está sendo misericórdia do Senhor. Tudo que ele está tendo é Deus que está estendendo as suas mãos. E de repente, depois que essa pessoa se sente em um poder elevado, ou um poder que ele já pode olhar para outras pessoas e ver em uma situação mais difícil do que a dele, você vai ver essa pessoa mostrar o lado que Deus gostaria que essa pessoa não desenvolvesse, e às vezes passa a humilhar, tem situação tão grave, que tem pessoas que de acordo com o que Deus abençoa, de acordo com o nível do que Deus vai acrescentar na vida dele, se ele é um dizimista, ou se ele é um patrocinador, muitas vezes ele quer usar até aquele valor que ele dá para manipular o pastor. Tem pastor aí que tem dificuldade de corrigir devido às pessoas que patrocina, que banca, devido às coisas na igreja, porque ainda ameaça que se o pastor entendendo, tratar mal ou não, ou falar alguma coisa que ele não goste, sabe? Ele ameaça cortar. Eu já vivi isso. Dirigi uma congregação onde uma pessoa como essa, que chegou na situação lamentável, e Deus abençoou de uma maneira que, como o lugar é um lugar de pessoas pobres, então o valor que ele tinha de salário, o dízimo que ele dava, era a metade da renda da igreja. Era a metade. Então, os obreiros que antes de mim estiveram lá, dirigindo esse trabalho, esse plano de pregação, tinha dificuldade de corrigir ele, tinha dificuldade de lidar, porque ele se sentia praticamente o poderoso, o intocável. E qualquer coisa que se falasse que ele não gostasse, ele deixava de dar o dízimo dele. No caso, numa forma de controlar para que tome cuidado, porque essa igreja agora depende de mim. Se não for meu dízimo, se não for minha oferta, quero ver como é que é. Não é não, mano. Não é não. Jesus disse isso para os seus discípulos. Eu sou a videira, vocês são o galho. Se você estiver conectado em mim, vocês vão produzir fruto, porque sem mim, nada você pode fazer. Jesus falou isso. Então, qual o propósito de Deus em nos abençoar? É para que a gente seja um canal de bênção para a nossa família, para a igreja onde a gente congrega, para o ambiente, o lugar onde ele melhora a nossa vida, para que através da nossa vida, a vida de outras pessoas também seja melhorada. Ele diz, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Mas Deus não nos abençoa para a gente ser mais miserável, não. Tinha gente que quando ganhava pouquinho, quando estava em uma situação pequena, era até fiel. Depois que a situação melhorou, acabou, meu irmão. Não consegue mais não, porque a avareza, a ganância, pessoa que não tinha nem sonho, agora está sonhando. E essa pessoa mudou. Então sabe o que é que essa pessoa está dizendo para Deus? Deus, quanto mais eu abençoar, mais miserável eu vou ficar. Essa é a mensagem que essa pessoa está passando através do seu comportamento.
Não, o senhor está vendo, e Deus vai presenciando isso, vendo que quando estava no sofrimento, quando estava no aperto, era fiel, demonstrava ter mais humildade. Agora que Deus só melhorou a vida da pessoa, a pessoa já se sente, sabe? Então, e com isso ele está dizendo para Deus, na medida que o Senhor melhorar, eu fico pior, eu fico mais miserável. E não é a vontade de Deus que para servir a Ele, a gente tem que estar na miséria, a gente tem que estar quebrado, a gente tem que estar... Mas tem pessoas que muitas vezes, até Deus por misericórdia, quando vê essa pessoa aconteceu, que foi com o rei Uzia. O rei Uzia, a Bíblia diz que Deus ajudou ele muitíssimo, foi Deus que abençoou. Mas havendo ele se fortificado, a Bíblia diz que ele se corrompeu. E aí acabou tomando decisão de fazer o que Deus diz não faça. O que é pecado é a gente fazer o que Deus diz não faça. Se Deus diz não faça isso, não faça. Certo? Não importa se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se você patrocina um valor maior ou um valor menor. Se você patrocina, se eu trago à casa de Deus um valor maior, eu só dei porque primeiro Deus me deu. Se Deus não me desse, eu não teria nada para dar. Como Jesus falou, sem mim nada você pode fazer. Mas o fato de eu dar um valor maior não me torna melhor do que os outros. Porque aquela outra pessoa que deu um valor pequeno, de acordo com o que ele também recebeu, se ele está sendo fiel naquilo, ele não se torna menor do que eu aos olhos do Senhor. Que Deus espera que todos nós sejamos fiel naquilo que Ele nos proporcionou e que a gente tenha a humildade de reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é favor dEle, é bondade dEle, é misericórdia dEle. Então, eu digo para você, não peça para Deus a miséria, não peça para Deus a derrota, não peça. Eu dizer pedir, é como eu já expliquei, é Deus melhorar a minha vida e Ele perceber que na medida que Ele melhora, eu a pioro. Tinha pessoas até que quando não tinha nenhuma condição, era mais frequente a igreja, demonstrava depender mais dos irmãos, participava das coisas, demonstrava que era igual a todo mundo, precisaram de Deus como todo mundo. A situação dele melhorou, ele agora pode bancar, pode comprar, pode ir, agora recebe convites, pessoas que ninguém nem observava, agora ele está apresentável, então agora ele tem pessoas para fazer convite, que ninguém convida ninguém que não tem nada. A Bíblia diz que o pobre até o amigo abandona. É assim, mas agora essa pessoa tem convite. Então, se é na igreja, você vai convidar, rapaz, já tem uns dias que eu não vejo, não, é correria, é tempo, não tem um tempo, sabe? E Deus está olhando isso. E Deus lembra quando não tinha nada. Deus lembra e vê lá. Então, infelizmente, tem pessoas que estão dizendo, se o Senhor quiser, me quiser na tua presença, então, me deixe na situação de sofrimento, porque assim eu serei mais humilde, assim eu serei mais humano. E não é isso que Deus espera. Ele espera que na medida que Ele me abençoe, eu reconheça. A Bíblia diz que diante da honra, eleve-se a humildade. Quanto mais honra Ele me der, que a minha humildade esteja acima, reconhecendo que tudo que eu tenho e tudo que eu sou é favor, é bondade, é misericórdia. Que Deus abençoe e que não peça para Deus o sofrimento, não peça para Deus a miséria, mas diga para Deus, quanto mais o Senhor me abençoar, mais um canal de bênção eu vou ser. E quanto mais o Senhor me der, eu não vou achar que é eu que sou o cara, que é eu que sou. Eu sou apenas um instrumento que o Senhor está me usando nessa terra para ser bênção para os demais. Que Deus te abençoe, que esta sabedoria direcione seu coração e que Deus tenha prazer de acrescentar além do que você pensa ou do que você imagina. E assim, Ele tenha prazer de ver o resultado do que Ele fez a mim e a você. Amém? Deus o abençoe.